Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando seguimento aqui ao nosso estudo da Amivale, o estudo das obras de André Luiz. A gente está dando seguimento com o livro Ação e Reação. Hoje a gente vai ter o capítulo 10, Entendimento, né? Nós já estamos chegando aqui na metade exatamente da obra, né? Quem vai fazer hoje a apresentação para a gente é o doutor Bruno. Então, eu queria deixar o Bruno aí à vontade, aí pode iniciar aí a sua explanação aí do capítulo. Tá certo, pessoal. Boa noite a todos. Ô, Luiz Nilson, Cláudia, né, Fabiano? Todo mundo que for chegando, né? É um prazer a gente estar aí mais uma vez. Vamos lá conversar, né, sobre nosso querido amigo, companheiro aí, né, médico também, ou que foi médico, né, na Terra, o André Luiz. Vou colocar aqui no para compartilhar a tela. Ué, vocês já estão vendo a tela? Ainda não, ainda vai ter, agora entrou, agora sim. Entrou. Pronto. Então vamos lá, né? Estamos aí no Ação e Reação, como o Newton bem falou. Hoje nós vamos para o capítulo 10. Vamos meditar um pouquinho aí no que o André Luiz traz para a gente nesse capítulo, né? Um dos melhores livros, né? Aliás, todos os livros do André Luiz são bons, né? Mas esse foi feito ensinando muito também. Vamos lá? Quem acompanha a gente aí deve estar acostumado aí com o nosso modo de contando, né? As aventuras, as histórias do André Luiz, que a gente vai como se fosse dividindo, né, em tópicos assim de história, né, de uma forma diagnóstica e o tratamento que ele propõe para aquela situação ali que ele está vivenciando. Basicamente, com tudo quanto é capítulo, dá para a gente fazer mais ou menos essa estrutura mesmo. Talvez também porque é o modo que o André Luiz aprendeu em vida, né? É o modo que a gente atua medicamente, tenta encontrar o distúrbio para poder medicar. Bom, vamos lá, vocês lembram que no Ação e Reação, o André Luiz e o Hilário, né, o companheiro dele de estudo, de labor aí, estão lá na Mansão Paz, fazendo um estágio na mansão, que é uma grande mansão, numa região assim, tempestuosa, né, numa zona de muito sofrimento no plano astral. E essa mansão está ali para auxiliar os espíritos que lá estão, né? Como tem muitos trabalhadores ali também. E ao longo do estágio, o André Luiz e o Hilário vão acompanhando diversos doentes, diversas histórias também dos espíritos, que eles vão aprendendo o que é, na verdade, ação e reação, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E um dos grandes companheiros dele ao longo do livro é o Silas, né, que é um assistente da mansão, né? Então a gente lembra que no capítulo final, eles estavam acompanhando dois irmãos, né? Uma história lá de dois irmãos que foram, erraram, né? Eles foram assassinados por um outro irmão e acabaram depois, por conta de vingança, obsidiando a mulher do outro irmão. Enfim, criaram um problema pelo qual eles estavam em intenso sofrimento e ainda vagando na região, atormentando o filho desse irmão que os tinha matado. E o André Luiz e a equipe estavam aí avaliando esse caso para tentar resolver o problema que lá estava. No último capítulo, o Silas contou a história dele mesmo, no que ele tinha errado e como ele estava tentando lutar agora para acertar, para poder fazer amizades, para poder amar, não é? E essa história do Silas tinha tocado os dois irmãos. Eles voltaram para a mansão e no dia seguinte iam rever, né? Na noite seguinte, depois dos trabalhos da mansão, iam rever o caso dos irmãos. Então, a gente está nessa noite, o Silas de novo vai lá e procura o André Luiz e o Hilário para continuar o trabalho lá com esses dois irmãos que estavam em sofrimento, né? Aí, o que que acontece? Silas estava observando agora que esses dois rapazes, eles já estavam assim com sinais né, inequívocos que ele conta, que eles já estavam aceitando melhor o que eles estavam fazendo ali, estavam muito interessados no Silas, na história dele, e querendo acompanhar, né? E o Silas convidou eles para acompanharem os problemas que eles estavam vendo. Esse capítulo é relativamente grande, né? É,
O Silas nem se reportou ao problema, né, do encarnado que estava sendo obsidiado, que é o Luiz, e convidou os dois irmãos, os dois espíritos, para acompanhar, então, André Luiz, Hilário e Silas nas missões que eles iam fazer à noite. Muito bem. E aí a primeira coisa que eles vão fazer é, junto com os dois irmãos, eles vão a um vasto hospital de movimentada cidade terrestre. Na portaria, quando eles chegam, tinha um dos vigilantes que se dirigiu carinhosamente a Silas. Então, obviamente, eles já se conheciam. O que que acontece? Lá tinha a Laudemira desse hospital, que era uma mãe encarnada que estava sendo auxiliada diretamente pela Mansão Paz. Então, o Silas foi lá saber dela. E o vigia conta o seguinte para o Silas. Tudo faz acreditar que a pobrezinha sofrerá uma perigosa intervenção. Envolta nos fluidos anestesiantes que lhe estão desfechados pelos perseguidores durante o sono, tem a vida uterina sensivelmente prejudicada por uma apatia extrema. Quer dizer, era uma mulher que estava sendo atormentada por fluidos de espíritos obsessivos, né? O cirurgião logo, logo volta. E dentro de uma hora, se os recursos aplicados não surtirem efeito, ele vai ter que fazer uma cesariana. E aí, quando ele fala isso, o Silas fica meio assustado, né? Fala, nossa, né? Fica preocupado. Vamos ter que fazer alguma coisa. Ele diz, uma operação dessa espécie pode te acarretar grandes prejuízos para o futuro. Só que ela tem um programa. E consoante o programa dela, em favor dela mesma, dessa mãe, ela ainda tem que receber mais três filhos no lar. Silas tomou a dianteira, então conduziu, né, o André Luiz e o Hilário, e os outros dois irmãos acompanhando também, uma pequena enfermaria onde a jovem senhora estava se lamentando, né? Junto com a mãe dela, que estava também junto com ela. Primeiro de tudo, o Silas resolve o problema. Sob a atenção dos dois irmãos, que eram o Clarindo e o Leonel, ele pede, né, que Hilário e André Luiz entrem em oração enquanto ele vai fazendo um trabalho magnético, ali, de magnetismo espiritual, né? E oração também, enviando fluidos salutares para aquela enferma. Então, determinou que permanecesse pelos anos de oração com a destra colada ao cérebro da doente. Começou então a fazer operações magnéticas, excitantes, sobre o colo uterino. Decorridos alguns minutos de pesada expectativa, foram contrações. E daí, o médico, quando voltou no recinto, obviamente que não notou a presença dos espíritos, mas esqueceu a cesariana, porque daí a mulher já estava contraindo, não precisava mais. Então, né, o que que houve aí? Foi uma distócia, né? O útero não contraía, estava com essa dificuldade aí no parto, né? Mas você vê que mesmo nesses casos, né, a gente pode ter aí causas espirituais, não é? Como causas primordiais, inclusive, porque o Silas, atuando ali com preces e fluidos salutares, ele resolveu o problema e não precisou fazer mais nada. Porque talvez, no caso daquela mulher, uma cesárea implicasse em uma dificuldade para ela concluir os outros programas que ela tinha que fazer ainda nessa etapa terrena, com a prece, a oração, os fluidos magnéticos dele, conseguiu fazer sem essa operação, né? Então, o que que foi uma causa aí para aquela atonia uterina que o André Luiz conta, né? Foram os fluidos anestesiantes que eram desfechados pelos perseguidores, que no momento eram obsessores dela. Durante o sono, tem a vida uterina sensivelmente prejudicada por extrema apatia, foi o que ele falou, né? Então, uma das condutas seria a cesariana, quando o trabalho de parto não evolui de jeito nenhum, né? Mas, no plano do espírito, ele usou do magnetismo e de oração, bons fluidos. E o André Luiz descreve o seguinte: uma substância leitosa, como se fosse uma neblina leve, irradiava das mãos do assistente e se espalhava por todos os escaninhos do aparelho genital. E isso fez o útero começar a contrair e sair dessa distócia, né? A distócia é o fato, né? Não sei se os colegas aí de depois estão aí para falar melhor que a gente, né? É quando o útero não contrai, né, tem essa dificuldade, certo? Então foi um ponto muito interessante, né? Porque mesmo num diagnóstico assim relativamente simples da ginecologia, a gente também tem implicação espiritual, né? E aí, depois que resolve ali, Silas vai contando a história dessa enferma, né?
feliz já, porque ela já ia ser mãe minutos breves. E ele fala assim o seguinte: eu estou na mansão já faz 8 lustros, né? O lustro é 5 anos, né? E eu acompanhei sua internação na casa já faz 30. E ela demorou muito tempo em nossa mansão antes de retornar ao corpo denso de carne, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu de beleza física para se acumpliciar com o crime. Então ele vai contar a história dela lá no passado remoto, 5 séculos atrás, em que ela era uma bela mulher, mas se valeu dessa beleza para politicamente arruinar ah, a vida de muita gente. E isso criou para ela muitos inimigos no plano espiritual. E ainda padeceu muitos anos nas trevas infernais, entre a carne, né, e a sombra, até que agora mereceu a felicidade de renascer com a tarefa de se restaurar. E alguns dos companheiros de crueldade, que na afeição de filhos, com ela se levantarão a mais amplos serviços regeneradores. Durante esse período, ela também encarnou algumas vezes, porém em atitude assim meio que anestesiante, mas não conseguiu ainda se libertar dos círculos de sofrimento que ela havia angariado para si mesma. Somente agora, nessa oportunidade, ela mereceu essa redenção de poder, inclusive com outros companheiros de crueldade, que seriam agora os filhos dela, e daí a importância dela continuar tendo esses filhos, para ela poder seguir adiante com os planos de felicidade futura que estão destinados a todos nós, né? Então, era lá no passado, né? Foi lá né? Ele vai contar toda a historinha. Os débitos dela resultaram lá dessa época. Lá no século XV, na Itália. Ela era consorte, era dama na corte de Joana II, rainha de Nápoles, e fez com que ela se casasse lá depois com Jaime II. Enfim, toda a situação política que ocorreu ali, ela se aproveitou daquilo para pisar em muita gente e crescer na vida. Viver assim, no gozo, porém, um gozo a custo de sangue, como ele conta no livro. E sempre dessas, quando ela ficava no plano espiritual, era atormentada pelos obsessores. Somente desta vez ela conseguia finalmente dar passos a mais em direção à própria felicidade. A intercessão de amigos no plano superior, né? E ele vai falar essa frase interessante, que o inferno é obra nossa, compete a nós destruí-lo. Então, nós que criamos o inferno da gente. Cada zona espiritual que tem essas regiões de sofrimento densas, somos nós, na verdade, que criamos. Foi a criação direta de Deus. Então, cabe a nós também limpar essa região e fazer com que a luz brilhe novamente. Né? Teve 4 existências, então, que ela teve nesse ínterim até conseguir adentrar nessa, que é de fato o começo da libertação, né? E aí o Hilário vai perguntar o seguinte para o Silas: cada vez que ela se retirava da carne nas 4 existências a que você se refere, ela continuava ainda ligada às sombras? Como não? Quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém consegue emergir de um salto. Quer dizer, olha só quantos séculos para esse espírito se recuperar, né? Inclusive com outras existências corporais. Nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, conseguiu aí, ao ponto físico, com o pagamento parcelado, olha só, né? O jeito que ele fala de suas dívidas, aproximando-se de credores reencarnados, não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores ainda. Desfruta a bênção do ouvido temporário, e com isso foi possível angariar preciosa renovação de forças. Ninguém está condenado ao abandono. Outra frase muito interessante que ele utiliza. É de sempre lembrar que sempre há uma luz. A alvorada sempre vem depois da noite, né? Por mais sombria que seja. E daí, eles voltam ali para ver a moça, né? E ele diz o seguinte: o organismo da Alderima reagiu brilhantemente. Esperemos que ela continue na obra que compete, né?
Então, foi o primeiro caso que eles viram aí, né? Você vê que capítulo interessante esse, que tem tanto conhecimento, né? Mostra tanta coisa pra gente. Aí os irmãos vão lá perguntar também. Eles perguntam para si, os trabalhos que se dedicava exprimiam alguma preparação diante do porvir? Né? Visto a história que ele, Silas, já tinha contado, que ele também falhou, que ele tinha que recomeçar como médico, inclusive, também. E ele vai dizer o seguinte, sem dúvida, isso é um preparo para mim também. Para que eu mereça a aventura de tal reconquista, quer dizer, voltar a um corpo de carne e fazer o trabalho que ele deveria ter feito e não fez. Consagro-me nas regiões inferiores que me servem de domicílio, no momento da menção da paz, né, ao ministério do alívio, criando causas benéficas para os serviços que virão. Então, ele, como espírito, também está trabalhando para a própria felicidade. E eles vão prestando atenção naquilo, né, e vendo que eles também têm esperança. E um dia, consoante as dívidas que me pedem resgate, estarei novamente entre as criaturas encarnadas, e para sofrer minhas culpas também sofrerei obstáculo, dúvida, enfermidade, aflição, as provas da vida física. Né? Aí, André Luiz vai falar assim: a confissão do assistente, o exemplo de humildade que ele forneceu, de forma espontânea, penetrou nos dois rapazes fundo. E os dois irmãos, sabiamente trocados pela palavra do amigo, que ganhou sua confiança, agora se sentiam cada vez mais à vontade. Clarindo comentou que ele projetava, né, ser um senhor assim de terra, ele queria cuidar da terra, né? Tinha um projeto agrícola. Já o Leonel tem uma inclinação muito boa para a música. E aí eles vão se lamentar, né? O Clarindo vai lamentar, ó Deus, por que, os Leonel, perdão, por que só conhecemos alta virtude do perdão quando a gente já se anodoou no crime? E aí o André Luiz vai comentar que eles fingiam que não sabiam de nada, porque eles já conheciam toda a história. Ele se referia, o André Luiz vai falar, à obsessão que eles tinham feito, né, à moça, que havia igualmente desencarnado no lago onde eles haviam sido assassinados, né? Se reportava a morte de Alzira, debaixo da obsessão que, sem dúvida, ele e o irmão haviam comandado. Eles fingiram que não sabiam de nada aí. Então, o exemplo que o Silas tinha dado dele mesmo começou ali para fazer a renovação desses dois obsessores. Antônio Olímpio, o menos favorecido, que foi o irmão que começou toda a tragédia, né? Foi o irmão que assassinou esses dois aqui no lago, vamos lembrar lá do início do livro, né? Foi a causa central da trama. Ele provavelmente reencarnaria em breve e os irmãos estagiariam ainda na mansão por provavelmente um quarto de século. É o que o Silas explica para o André Luiz, né? O Hilário. Entretanto, o Hilário diz, ponderou, né? Clarido e Leonel também mataram. E o Silas diz o seguinte: de fato, Clarido e Leonel padecem angústia e remorso, e farão jus a um doloroso resgate no momento oportuno. Mas ainda assim, são credores do irmão que lhes retardou os passos evolutivos, que os havia matado. E onde entra Alzira nisso? Alzira já conseguiu intencionar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. E por esse motivo dispõe diante da lei do poder de ajudar tanto ao esposo, que foi Antônio Lee, como aos cunhados, que são os dois irmãos. Então Alzira vai ser a peça central do auxílio de toda essa família, né? Aí eles vão voltando para a mansão, mais uma vez, né? Depois de fazer esse trabalho aí da noite. E André Luiz vai meditar no seguinte: as peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo Antônio Olímpio eram as mesmas dos nossos próprios dramas pessoais, André Luiz meditava, de todo mundo, destacando a necessidade de amor e perdão em nossas vidas, para que, através do sentimento puro, pudéssemos avançar da sombra para a luz. Achei muito interessante as conclusões do André Luiz, em que, assim, os problemas vão se repetindo, e a gente só vai se libertar disso para a gente começar, de fato, pelo amor e pelo perdão. O perdão liberta, né? Aí na noite seguinte, eles fazem uma breve visita ao hospital novamente, junto com os dois irmãos de novo, e vão numa outra casa de um outro rapaz que era também tutelado da Mansão Paz, casa de Paulino, um companheiro dedicado, que estava tutelando o filho encarnado ali. E
esse companheiro, ele vai, quando recebe o Silas, Silas comenta com ele alguma coisa que nem o André Luiz escuta, entende? Nem os dois irmãos, nem o Hilário. E daí ele vai lá e sussurra alguma coisa no ouvido, espiritualmente, né? No filho. E o filho levanta da escrivaninha dele e vai tocar uma música, uma Sexta Sinfonia de Beethoven, pastoral, né? Eu gosto muito de Beethoven, né? Então, essa sinfonia aí tem cinco partes, né? Que falam sobre, assim, a natureza, né? Então, repare que com esse artifício, o Silas conseguiu prender a atenção tanto do Clarino quanto do Leonel, porque um queria trabalhar na parte, da natureza e o outro tinha inclinação para a música. Então, repare no que aconteceu, né? Com Clarindo, atraído para as lides campestres, sentíamos mentalmente a presença da natureza. Então, a música fez ele refletir. E no quadro mental que André Luiz observou, ele já conseguia ver a natureza em volta dele. Com Leonel, apaixonado pela arte divina, a música, registávamos o império da música, em sua majestade soberana, nos arrebatando as mais sublimes emoções. Então, os dois foram, vamos assim dizer, magnetizados pela música, naquele momento, né? Aqueles minutos valiam para nós uma abençoada oração. A música, quando ela é bem empregada, né, quando tem esses toques harmoniosos, me leva ao espírito, né? Então, sempre bom a gente aprender a escutar também. Depois que a gente estuda música, a gente compreende, né, a importância. Todo mundo gosta de música, né? E aí, eles vão lá naquele lago, aparentemente sem os dois irmãos, sem perceber nada, que foi onde ocorreu toda a cena da tragédia, onde eles foram assassinados por Antônio Lipe, onde a Alzira também havia sido no plano carnal, né? E era de noite. A noite alta, plenilúnio coroava o campo de prateadas fulgurações. E aí, quando chegaram lá, o irmão, né, de Clarino, Leonel, começou a relatar tudo que André Luiz e os companheiros já sabiam, que foi toda a história da obsessão, que terminou na morte de Alzira e tudo mal. E, finalmente, se deteu em copioso pranto, ao se referir à morte da canhada, sobre quem tirar as farpas de sua ira. E, extremamente surpreendidos, Hilário e eu anotávamos a paciente atenção de Silas de ouvir a confissão, como se o assunto fosse uma absoluta novidade. Viu que não sabia de nada mesmo, né? Na verdade, já sabia. E aí ele explica o seguinte, o Silas. Nosso amigo tinha necessidade de expungir do coração ferido suas dores. E que, de nossa parte, embora lhe conhecêssemos esse drama íntimo, não nos cabia cessear-lhe a confissão, mas sim recolhê-la de forma fraternal. Ele precisava jogar aquele pranto para fora. Precisavam simplesmente ouvi-lo. Logo após, Silas envolveu a ambos os irmãos numa interessante palestra, lhes propondo o reajustamento em face da luta reparadora, como ele mesmo, Silas, estava fazendo. Leonel e Clarino, porém, quase de modo simultâneo, ao mesmo tempo, se lamentaram quanto ao problema de Alzira. E daí Silas faz, né, o grande tchan do capítulo, mas é que agora é o tratamento, né, finalmente, dos dias. E se Alzira lhes trouxesse em pessoa esse abraço de entendimento e auxílio? Aí ele assim, como, né? E ainda Silas se retira rapidamente, quem é que aparece ali? Alzira. E eles rapidamente ficam genuflexos, né? Filhos de minha alma, damos graças a Deus por esta hora de bênção, né? Então, Alzira, aquela que tinha sido, né, também assassinada, foi lá ajudá-los, na qual eles deviam completamente tudo, né? E porque Leonel tentasse debalde lhe pedir perdão, ensaiando monossílabos cortados pelos soluços e o pranto, ela começou a falar, né? Sou eu quem se deve ajoelhar, levante-se, implorando-lhes caridoso indulto. Vocês foram espoliados dos mais belos sonhos, quando a mocidade terrestre lhes começava a sorrir. Daí vai comentando, né? Sobre ela e o marido dela, as coisas que ocorreram, como ela quer abraçá-los, tudo mais, ajudá-los nisso tudo, amá-los de verdade.
E aí diz assim no final, em breve, Antônio Olímpio, né, que havia sido irmão deles, os assassinou. E eu estaremos novamente no plano físico, e com o apoio da misericórdia divina, restituiremos a vocês o sítio que não vos pertence. Permitam, meus filhos, possam honrar-se minha alma com o privilégio de ser-lhes amorosa mãe. Olha só, quer dizer, o capítulo começou, né, com eles fazendo um trabalho no hospital com uma mãe, e termina, né, com o espírito, né, querendo auxiliar outros que haviam retirado ela da vida para ser mãe deles, né? Quer dizer, é muito bonito isso, né? Para restaurar a esperança, refazer o ideal, ofereço-lhes meu coração. O poder de um espírito, né, na forma de mãe aqui é realmente amor de mãe, né? Coisa que, claro, mexe com ele, né? Vimos a gloriosa vitória do amor naqueles momentos rápidos. Do tórax de Alzira, chispas flamejantes emergiam em sucessivas ondas de safirino esplendor, dando-nos a ideia de que sua grandeza íntima se havia transformado numa fonte imensa de luz. E amparados por ela, Clarindo e Leonel se levantaram, à maneira de duas crianças que eram atraídas pela ternura da mãe e a enlaçaram em comovedores soluços. Quer dizer, um problema de tantos anos finalmente havia sido ali resolvido e eles iam recomeçar, né? E depois que eles então levaram os rapazes para a Mansão Paz, depois de interná-los em departamento adequado, Silas falou, né? Contente, graças a Deus, nossa tarefa está cumprida. Agora, esperemos se habilitem todos ante a nova batalha que ferirão na terra, para o serviço salvador, em que se mistura afeto e aversão, alegria e dor, luta e dificuldade, em busca da redenção. E, André Luiz, em meu entendimento, muitas perguntas vinham imperiosas, mas compreendi que a lei de causa e efeito agiria ainda, infatigável, para os personagens de nossa história, e meditei, então, nas minhas próprias dívidas. Né? O quanto o próprio André Luiz ia ter que recomeçar a vida. Foi então que, ao invés de eu querer perguntar para o Silas tudo, beijei respeitoso suas mãos. E na condição do aprendiz reconhecido a um instrutor generoso, recolhi minha prece em silêncio, agradecendo a Jesus a valiosa lição. E aí terminamos o capítulo, né? Com duas histórias muito boas aí, né? E uma história que estava vindo ao longo do livro inteiro, né? E é isso, gente. O nosso corpo é só um estágio. O que importa é o espírito. Nós somos o espírito e o espírito utiliza do corpo para atingir os altos fins da existência. É isso? Tudo bem. Vamos comentar. Bom, primeiro agradecer o Bruno, né, que de costume ele sempre faz uma estruturação bem interessante aí do capítulo, né? Ele expôs de uma maneira aí bem clara, bem didática aí para todos nós aí entendemos aí esse capítulo aí que traz tantos aí ensinamentos, né? Eu ter alguns pontos aqui, para a gente começar a nossa conversa, que eu achei bem interessante, né? A primeira questão é a seguinte: quanto tempo dura o efeito de uma ação, né? Às vezes a gente, num ato, que às vezes dura segundos ou minutos, quanto tempo de repercussão esse ato às vezes vai levar, né? Às vezes vai levar séculos de repercussão para aquilo se resolver, né? A gente vê nesses crimes passionais aí, né, nesses crimes que às vezes acontecem aí no trânsito, um momento de insensatez, de ira, a pessoa chega a cometer um crime, a cometer um assassinato, uma coisa num momento de reflexão, né, de raiva, e quanto tempo esse ato, que às vezes dura tão pouco tempo, né, dura minutos ou às vezes segundos, isso vai se refletir aí em séculos de, de dor, de sofrimento aquele ato se resolver, né? Então a gente vê que
essas nossas ações, às vezes, demoram, às vezes, séculos para a gente conseguir se reajustar, né? Aí Quantos a gente séculos vê para que, reverter um minuto, né? exatamente, exatamente. O remédio para isso é o quê? É o tempo, né? O remédio é o tempo. Então, a importância da paciência, né? Quantas vezes a gente às vezes vê um ente querido numa situação dolorosa, difícil, e aquilo não se resolve, às vezes aquelas situações às vezes vai demorar mais de uma encarnação para se resolver, né? E aquelas pessoas que gostam da pessoa ficam naquela angústia, naquela ansiedade, né? Entender que o remédio é o tempo e a gente tem que ter paciência, que as coisas não se resolvem no momento que a gente quer, quando a gente quer, né? Então, a gente vê esses espíritos aí, essas mães aí abnegadas, que às vezes vê os filhos lá na, na, nasquelas regiões de dor, de sofrimento, do umbral, né? E muito pouco às vezes pode fazer, né? Além de uma prece, de uma oração, que às vezes alivia momentaneamente aquilo, né? Então, assim, é como coloca, né, a compreensão, o perdão, a mudança de atitude mental é o único caminho para interromper esse ciclo de dor, né? Como o Silas coloca, né, ali no capítulo, né? A dor reconstrói o destino, mas o amor e o entendimento encurtam os caminhos de evolução, né? O amor como também a terapêutica, né? Para a situação, como o tempo, né? Então a gente encarar, porque a gente encara a dor ainda de uma forma muito errada, né? A gente encara a dor como punição, né? Na realidade, a dor é um mecanismo de reajuste, né? Nada mais é do que um mecanismo para reajustar as nossas escolhas, né? Não é castigo, né? É um mecanismo educativo, né? Apesar de não ser necessário a gente sofrer para evoluir, mas dentro do próprio sofrimento a gente vai ganhando aquelas vivências, aquelas experiências que são necessárias para a gente educar nossas escolhas, os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Então a dor ela não é uma punição, né? As pessoas, porque eu sofro, estou sendo punido, né? Na realidade, ela é fruto das nossas próprias escolhas, né? Do nosso mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Então, essa questão eu achei bem interessante do capítulo. Uma outra coisa que eu achei interessante também é a música como terapia espiritual, né? Interessante, né? Assim, a gente vê que realmente a música ela muda a nossa vibração, né? Dependendo da música que a gente está ouvindo, o nosso próprio estado de espírito muda, né? Se a gente ouve uma música, como ali no caso ali, que ele ouve a Sexta Sinfonia de Beethoven, lá, a pastoral, né? É, Uma música clássica, uma música traz uma vibração positiva, uma música sacra, né? Ao passo que às vezes essas músicas aí, funk, essas coisas, né, levam a gente a um é, estado de vibração às vezes negativo, né? Então, assim, a própria música é como terapia, né? E como ela influencia no nosso estado vibracional, né? E por último, aquilo é que ele diz aí, né? Como ele demonstra, né? A gente tem as duas asas, a asa da razão e a asa da emoção, da moral, né? Mas aquele que sente sempre está à frente daquele que sabe, né? Então, a gente vê vários exemplos aí, né? Às vezes, até naquele filme acho que foi da vida do Divaldo, né? Tem uma sessão mediúnica, aí tem um esclarecedor que está falando com o espírito lá, obsessor, né? E ele usa 1000 argumentos, né? Baseados na própria doutrina e tal. E o espírito enrola ele, e o espírito sabia mais até do que ele. Ele é tocado, às vezes, nessa sessão, ele realmente é tocado por uma senhorinha ali, humilde, sim, que está ali, mas ela conversa com ele, não no intuito de querer sobrepujar ele intelectualmente, mas no intuito de sentir carinho, afeição por ele. Então, aquele amor, aquela afeição que ela tinha,
né? Ela não quis fazer nenhuma, vamos dizer, nenhum debate intelectual com ele. Ela simplesmente colocou as emoções dela ali. E aquilo que quebrou Tom realmente o maternal, né? espírito ali, né? Então, essa é uma outra questão também bastante interessante, né? Aí, quem quiser ir comentando. Boa noite a todos. Parabéns, Bruno, pela apresentação. Esse capítulo aí é um capítulo com várias historinhas, né? Vários pormenores. Então, é um capítulo com muitas informações e você conseguiu traduzir muito bem os temas, né? O Uhum. Newton já falou e Obrigado. também é o que chama muito atenção, a importância do tempo, né? Você vê uma encarnação daquela senhora Laudemira, né? É, 5 séculos para pagar aqueles débitos, né? pois é. Então a gente vê como a importância da gente ser cuidadoso no nosso agir, na nossa maneira de pensar, né? Usar bem o nosso livre-arbítrio, né? E eles perguntam, nossa, mas durante esses 5 séculos ela não melhorou? Não, ela É, melhorou. Só que ela também acabou adquirindo novos débitos, né? Então a importância do nosso orar e vigiar nas nossas encarnações, né? É como se a gente caminhasse, às vezes, de 2, 3 passos para frente e um para trás. Então a é, gente tem que ter bastante consciência assim, nas nossas ações, né? A música também é uma coisa que a gente passou essa semana aí falando um pouco, né? Teve um pouco aí em discussão, né? O funk, é, em relação à música sacra, à música clássica, a gente vê aí como que a vibração da música, né? E é uma frase até bonita, né? Ele fala o império da música em sua majestade soberana arrebatando os mais sublimes emoções. Você vê realmente como é, isso impacta na nossa vibração, né? E outra coisa também que eu não podia deixar de falar é a postura do Silas, ouvindo novamente os irmãos durante é, 1 hora. Então, como é, assim, o falar é terapêutico, né? A gente vê assim algumas religiões, a confissão, né? sim, O acolhimento fraterno. Então, como a importância da gente falar, né? E existe até trabalhos recentes mostrando também a importância da gente escrever. Então, quando a gente é, escreve o nosso dia, nossas preocupações, como aquilo liberta um pouco a nossa mente daquele sentimento, né? Então, isso também é uma coisa importante. E tem uma frase que me chama muita atenção em relação a Alzira, que ele fala assim: aqueles que amam governam a vida. Então, a é, importância, né? A é. importância do amor, a importância do perdão, para a gente seguir, fazer melhores escolhas e seguir caminhos mais felizes, né? Só boa noite, tudo bem? Do joia. Bruno, parabéns, eu também gosto É muito. isso. Eu acho que Parabéns é para todos, né? a explicação traz de uma forma bem clara para gente. Eu queria colocar só, acho que todo mundo já colocou as questões também que me chamou muita atenção a questão do tempo, quando falou 5 séculos, né, para ela estar ali dentro desse processo de expiação e de resgate dos débitos, realmente é muito tempo. Lembrando que a gente, geralmente, quando a gente está diante de uma situação difícil, a gente tem ainda a mentalidade, pelo menos aqui no Espiritismo, né? Ai, meu Deus, isso aqui só na outra encarnação que eu vou conseguir trabalhar, né? Eu não consigo perdoar, eu não consigo. E realmente a gente está fazendo realmente esse esforço de tentar nessa ainda, né? Já que veio essa consciência de que há necessidade de se trabalhar algo. Fazer realmente todo o esforço que a gente possa porque a gente não sabe quanto tempo que é esse. Essa outra encarnação não é tão breve assim, né? Dentro do tempo como nós pensamos. A questão das terapêuticas como recurso de harmonizar esses espíritos dentro de um sentimento de trazer esses sentimentos mais elevados, como a música, a questão da confissão, né, que traz esse desabafo, como a Cláudia falou, eu acho bem importante mesmo essa questão também da escrita é muito legal dentro da psicologia, a gente usa muito. Acho que a gente viu o cachorro.
A gente usa É muito perfeito. e como uma ferramenta mesmo, terapêutica, a gente utiliza bastante e a gente tem utilizado principalmente muito agora com essas comprovações aí da neurociência, falando realmente como terapêutica, né? As músicas, a escrita e tudo. E uma coisa que eu achei interessante é que quando ele faz a escuta, né, ou seja, já sabia do caso, já sabia que ele tinha influenciado ali os dois irmãos a morte da Alzira, e que eles fazem todo esse processo, né, essa paciência, ou seja, dessa escuta. E eu lembrei do início do livro, quando em diversos capítulos o André Luiz vai questionando, né, ele se, mas por que que não pode fazer isso agora? Por que que não pode intervir dessa forma? Ele vai questionando algumas questões em relação à intervenção. E aí o Silas todo paciente também vai explicando que não é o momento, porque ao invés de ajudar, atrapalharia, né? E quando a gente vê esse reencontro deles, que já havia uma programação para que os dois voltassem filho da Alzira e do irmão, eles já, na verdade, já estavam trabalhando para que isso acontecesse, mas a forma com que eles vieram intervindo no caso, quando a gente vê esse final, você fala, ufa, graças a Deus, mas, né, você fica ali torcendo junto. Mas você vê assim, nossa, tudo certo, inclusive a intervenção, ter a paciência que eles têm para intervir com o tempo, com a forma, esperando, com a humildade, né? Eles já sabem como vai ser, já sabem o que vai acontecer, já sabem também o que pode dar de errado, né? Vamos supor que eles não fossem, não tivessem sido tomados ali, afetados pela história a própria história do Silas, enfim. Então, é interessante também ver o cuidado dessa intervenção e tudo a forma com que eles estudam, né? Tem algum momento que eles até questionam, mas e esses 5 séculos aí, será que dá para ver um pouco antes a história, antes dela ter feito tudo É, aquilo? Eles falam até dá, mas não vem ao caso agora. Ou seja, muito estudo, muitos pormenores, muitos departamentos envolvidos, muito cuidado, né? E um alto cuidado de quem está intervindo. Então, eu acho que também isso é uma questão muito interessante que eu acho que mostra essa grandiosidade assim dessa divindade e a necessidade de um estudo aprofundado mesmo, assim, a gente vê que a nossa encarnação assim é muito rica, é muito preciosa realmente, né? Não é à toa, não é solto e teve muito estudo, tem muita gente envolvida e continua ainda, né, no mundo espiritual, muita gente nos assessorando de diversas formas. Então isso para mim também me chamou muita atenção e a forma com que ele coloca, né, ele vai narrando esse encontro, a gente consegue viver essa esperança. Você fala, nossa, que delícia, vamos perdoar mesmo, nossa, muito legal, né? Também quero isso, é, né? Deu para verdade. sentir isso, né? Pelo menos eu senti Sim. nesse encontro. É É. isso. A gente fica imersivo ali, né? Uma coisa interessante da gente comentar aqui é essa questão do tempo, né? Eles falam aí, ah, passaram 5 séculos. Sim, é interessante a gente refletir também que o tempo ele é relativo, né? Não necessariamente no plano Sim, espiritual, o tempo corre como para a gente aqui. sim, No nossa própria, na nossa próprio mundo material de 3 dimensões, o tempo sim, é relativo também. Quem sim, assistiu aquele filme Interestelar, ele é baseado em fundamentos científicos mesmo. A gente via que o viajante ali estava próximo a um buraco negro, né? A gente sabe que o buraco negro, a gravidade é uma coisa absurda, né? Nem a luz consegue fugir da gravidade do buraco negro. E a gravidade é uma coisa que deforma o espaço-tempo, né? Então, assim, a gente vê no filme que o tempo para ele lá passava completamente diferente para a filha que estava aqui na Terra, né? A filha, quando ele retorna, ele está novo ainda e a filha já está velhinha, quase desencarnando, né? Então, também é interessante a gente refletir um pouquinho a respeito disso, porque às vezes esses 5 séculos que se passaram aqui, às vezes não necessariamente para o espírito estar desencarnado, o tempo é exatamente igual, né? Porque também seria muito difícil. Já imaginou a gente passar 5 séculos no na nossa percepção, numa situação de dor, né? Quem será que aguentaria isso, né?
Então, assim, então também é interessante a gente refletir essa questão do tempo, né? Da relatividade do tempo, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, agradecer novamente ao Bruno aí a colaboração, que ele está sempre aí ajudando a gente, sempre solícito aí, colaborando com a gente. E lembrando também que agora no mês de junho, no dia 17, a gente vai ter o nosso Amivale Convida com o Dr. Jorge Daia, né? Que vai falar a respeito de dor também, né? O tema vai ser doenças educadoras, né? Então, tem muito a ver com esse tema que a gente falou hoje, tem muito a ver com esse livro que a gente está estudando, né? A palestra dele vai ser basicamente é, é, baseada mesmo nessa obra Ação e Reação, né? Então fica aí o convite para todo mundo aí que puder participar, que vai ser bastante interessante. E aí a gente está continuando a continuidade no próximo capítulo, né? No 11º, a gente já está entrando aí na segunda parte segunda metade do livro, né? Estamos caminhando aí para mais para a parte final, né? Então, agradecer aí a todos aí que estão nos acompanhando, aqueles que estão acompanhando a gente no YouTube, né? Aqueles que estão acompanhando lá no Instagram também, as postagens e tal, a gente agradece aí, porque o objetivo é que esses conhecimentos aí que são tão importantes para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, né? Possam chegar aí ao maior número de pessoas possível. Então, agradeço a todos aí e a gente vai encerrando por aqui, desejando uma boa noite, ou um bom dia, uma boa tarde, de acordo com a hora que cada um esteja aí De assistindo, acordo com o tempo. de acordo com o tempo, né? Exatamente, que cada um tá assistindo, tá bom? Então aí uma boa noite a todos.